Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje a gente vai se aventurar no livro que promete sacudir tudo o que a gente pensa saber sobre a história da América. Olá a todos, eu sou a Vanessa e tô pronta para essa viagem no tempo, Júlio. Qual leitura que nos aguarda hoje? Preparem-se para desvendar a história suprimida da América, de Paul Schrag e Gavin Hayes. Já aviso, essa leitura vai te fazer questionar tudo o que te ensinaram na escola. Oh, que título provocativo, hein? Pelo visto, os autores não têm medo de desafiar as narrativas tradicionais, mas me explica, qual é a grande ideia por trás dessa história suprimida? Eles argumentam que muitas evidências que contrariam a história oficial da América Aham. foram, deliberadamente escondidas, sabe? Ignoradas mesmo. E o pior é que a culpa recai sobre uma instituição que a gente sempre viu como guardia do conhecimento, né? E aí, você tá falando do Instituto Smithsonian. Mas por que eles fariam isso? Qual seria o interesse em esconder a verdade? Essa é a grande questão que o livro levanta. Os autores sugerem que o Smithsonian tem um papel ativo na construção de uma narrativa histórica específica, uma narrativa que pode não ser completa ou totalmente precisa. Interessante. E que tipo de evidências eles usam para sustentar essa afirmação? Afinal, estamos falando de uma instituição renomada, né? Exato. E é por isso que o livro é tão intrigante. Eles apresentam vários exemplos, desde artefatos misteriosos até relatos históricos controversos. Um dos casos mais chocantes é a alegação de que o Smithsonian teria ocultado provas de que, europeus visitaram a América muito antes de Colombo. Caramba! Isso mudaria completamente a nossa compreensão da história, mas que tipo de provas seriam essas? Estamos falando de vestígios arqueológicos, documentos antigos. O quê? Eles mencionam, por exemplo, a existência de estruturas e inscrições, que, segundo eles, não se encaixam na cronologia tradicional da história americana. Mas em vez de investigar a fundo, o Smithsonian teria simplesmente ignorado ou descartado essas evidências. Entendi. É como se eles tivessem escolhido a dedo as peças do quebra-cabeça que se encaixam na narrativa que querem contar, né? É exatamente isso. E essa narrativa excluiria a possibilidade de que outras culturas, além dos nativos americanos e dos colonizadores europeus, tenham deixado sua marca no continente. É como se a gente estivesse olhando para um mapa incompleto com áreas em branco que escondem histórias ainda não contadas. Mas, além dessas possíveis visitas pré-colombianas, que outras evidências o livro apresenta? Outro exemplo que me deixou de queixo caído foi a história das cabeças colossais olmecas. Você conhece, né? Aquelas esculturas gigantescas com traços que lembram características africanas. Sim, claro, são obras de arte impressionantes que demonstram a sofisticação da civilização olmeca. Mas qual é a controvérsia em torno delas? Segundo o livro, o Smithsonian teria minimizado a importância dessas características africanas, sabe? Tentando encaixar as cabeças olmecas na narrativa tradicional da história americana. Interessante. Mas essa interpretação não é um pouco subjetiva? Afinal, a arte é aberta a múltiplas leituras, né? Com certeza. Mas o ponto que o livro levanta é que a interpretação do Smithsonian pode ter sido influenciado por um viés que busca reforçar a ideia de um desenvolvimento independente das civilizações americanas. Ah, entendi. Ou seja, eles podem ter ignorado ou minimizado evidências que sugerem uma conexão entre a América e outros continentes em épocas remotas. Exato. E essa conexão colocaria em xeque a narrativa tradicional da história americana, que enfatiza a ideia de um continente isolado até a chegada dos europeus. É fascinante como um único livro pode nos levar a questionar tudo o que pensávamos saber sobre o passado. E tem mais. Os autores também mencionam a Estela de Davenport, uma pedra com inscrições que poderiam reescrever a história pré-colombiana. Mas, adivinha? O Smithsonian classificou ela como uma farsa. Peraí, uma pedra com inscrições que poderiam mudar a história e eles simplesmente descartaram. Isso é muito suspeito. Que tipo de inscrições seriam essas? Segundo os autores, as inscrições da Estela de Davenport seriam uma forma de escrita antiga, possivelmente de origem europeia ou asiática, o que indicaria a presença de outras culturas na América muito antes do que se imagina. Caramba! Se isso for verdade, seria uma descoberta revolucionária. Mas por que o Smithsonian simplesmente a classificou como uma farsa? Que provas eles teriam para isso? Essa é a grande questão. Os autores criticam a falta de transparência do Smithsonian nesse caso, alegando que eles não realizaram análises aprofundadas da Estela de Davenport e a descartaram sem uma justificativa plausível. Entendi. É como se eles estivessem tentando esconder peças do quebra-cabeça que não se encaixam na narrativa que eles querem contar. Exatamente. E essa narrativa excluiria a possibilidade de que outras culturas, além dos nativos americanos e dos colonizadores europeus, tenham deixado sua marca no continente. É como se a gente estivesse olhando para um mapa incompleto, com áreas em branco que escondem histórias ainda não contadas. E se prepare, porque a coisa fica ainda mais interessante quando o livro mergulha no mundo dos Mound Builders, os misteriosos construtores de montes que deixaram sua marca por toda a América do Norte. Ah, os Mound Builders! Lembro de ter estudado sobre eles na faculdade. Mas a origem e o propósito desses montes ainda são um enigma, né? Exatamente.
E é aí que o livro A História Suprimida da América lança uma bomba. E se esses monstros forem evidências de uma civilização avançada que existiu na América do Norte muito antes dos nativos americanos? Uau, que teoria ousada. Mas em que se baseiam os autores para fazer essa afirmação? Eles apresentam várias evidências, desde a complexidade e a grandiosidade dos montes até a descoberta de artefatos e esqueletos que não se encaixam na cronologia tradicional da história americana. Interessante. Que tipo de artefatos e esqueletos seriam esses? Por exemplo, eles mencionam a descoberta de esqueletos gigantes em alguns montes, o que sugere a existência de uma raça de pessoas com estatura muito superior à média. Esqueletos gigantes. Yeah. Isso parece coisa de lenda. Mas será que não existe uma explicação científica para esses achados? Os autores argumentam que o Smithsonian teria ocultado ou desacreditado as evidências sobre esses esqueletos gigantes, justamente porque elas contrariam a narrativa tradicional da história americana. Compreendo. Mas há que os nativos americanos, o que eles dizem sobre a origem dos montes? O livro menciona que algumas tribos nativas americanas têm lendas e tradições que falam de uma raça de gigantes que habitava o continente em tempos remotos. E, curiosamente, algumas dessas tribos afirmam que os montes já existiam quando eles chegaram à região. Ou seja, a própria tradição oral dos nativos americanos pode conter pistas sobre a existência de uma civilização anterior à sua. Exatamente. E o livro A História Suprimida da América nos convida a levar a sério essas lendas e tradições, buscando nelas possíveis reflexos de um passado esquecido. Que fascinante! Parece que estamos apenas arranhando a superfície de um mistério que pode mudar completamente a nossa compreensão da história da América. E acredite, essa é só a ponta do iceberg. O livro ainda explora a expedição de Lewis e Clark, a misteriosa morte de Mary Ada Lewis, a controvérsia do Homem de Kennewick. Espera um pouco, Júlio. Eu acho que já temos bastante informação para processar por enquanto. Que tal fazermos uma pausa para respirar e retomarmos essa conversa em breve? Boa ideia, Vanessa. Afinal, desvendar a história suprimida da América exige tempo, reflexão e uma boa dose de ceticismo. Voltamos já já, pessoal. Estamos de volta ao Bookcast, pessoal. Continuando nossa imersão em A História Suprimida da América. Júlio, antes da pausa, você mencionou que o livro também aborda a expedição de Lewis e Clark. O que os autores revelam sobre essa famosa jornada? Eles se debruçam sobre alguns eventos da expedição que, segundo eles, desafiam a história tradicional. Um exemplo é o encontro de Lewis e Clark com o Spirit Mound, um monte cercado de lendas e mistérios. Lembro de ter lido algo sobre esse Spirit Mound. Era um local sagrado para os nativos americanos, não é? Exatamente. Os nativos acreditavam que o monte era habitado por espíritos poderosos e temiam se aproximar. Mas Lewis e Clark, movidos pela curiosidade, decidiram explorar o local apesar dos avisos. Que coragem. Mas o que eles encontraram lá? O livro menciona algo específico. O livro não entra em detalhes sobre o que eles viram, mas enfatiza a atmosfera de mistério e temor que envolvia o Spirit Mound. Para os autores, esse local é um exemplo de como a história americana é repleta de elementos que vão além da narrativa oficial. Entendo. É como se a expedição de Lewis e Clark tivesse esbarrado em vestígios de um passado esquecido que não se encaixa nos livros de história. Exato. E falando em vestígios do passado, o livro também explora a visita de Lewis e Clark a Cahokia, a maior cidade pré-colombiana ao norte do México. Ah, Cahokia! Um sítio arqueológico fascinante que nos mostra a grandiosidade das civilizações que habitaram a América do Norte, antes da chegada dos europeus. O que o livro destaca sobre esse local? Ele menciona a descoberta de uma estrutura de pedra, enorme, de 10 metros de comprimento, enterrada a 12 metros de profundidade em Monk's Mound, a maior estrutura de Cahokia. E a datação dessa estrutura coloca em uma época muito anterior à ocupação de Cahokia pelos nativos americanos. Uma estrutura tão antiga, isso realmente desafia a cronologia tradicional. Mas quem teria construído essa estrutura? O livro sugere alguma hipótese. Os autores levantam a possibilidade de que essa estrutura seja obra de uma civilização anterior aos nativos americanos, mas não se aprofundam em teorias específicas. Eles usam esse exemplo para reforçar a ideia de que a história da América do Norte é mais complexa do que a gente imagina. Faz sentido. Afinal, estamos falando de um continente vasto, com uma história milenária ainda pouco explorada. É bem provável que muitas surpresas arqueológicas ainda estejam por vir. E as surpresas não param por aí. O livro também menciona a observação de Lewis e Clark sobre a tribo Mandan, que habitava a região de Dakota do Norte. Segundo eles, os Mandan tinham traços europeus, pele clara, olhos azuis e cabelos loiros. Lembro de ter visto ilustrações dos Mandan, e eles realmente se destacam pela sua aparência. O que os autores concluem a partir dessa observação. Eles sugerem que os Mandan podem ser descendentes de europeus que chegaram à América do Norte muito antes de Colombo. Eles mencionam a lenda do príncipe Elias Madoc, que teria navegado para o oeste no século II e fundado uma colônia no continente americano. A lenda do príncipe Madoc. Que história fascinante. Mas será que existe alguma evidência concreta que corrobore essa teoria? Os autores se baseiam, principalmente, em relatos históricos e semelhanças linguísticas entre o galês e a língua Mandan.
No entanto, essa teoria é bastante controversa, né? Não é amplamente aceita pela comunidade científica. Compreendo. É preciso ter cautela com teorias baseadas em lendas e especulações. Mas, sem dúvida, a história dos Mandan é intrigante e nos convida a questionar as narrativas tradicionais sobre a colonização da América. E por falar em questionar narrativas, chegamos a um dos capítulos mais polêmicos do livro, a morte de Meriwether Lewis. Ah, sim! A trágica morte de um dos líderes da expedição de Lewis e Clark. O que o livro nos diz sobre esse evento? A versão oficial, né, afirma que Lewis cometeu suicídio, mas os autores levantam a possibilidade, de um assassinato. Um assassinato encoberto. Eles argumentam que Lewis teria se tornado uma ameaça para pessoas poderosas após retornar da expedição e que a morte dele teria sido orquestrada para ser silenciado. Um assassinato que reviravolta, mas por que Lewis teria sido assassinado? Quais seriam os motivos? Segundo o livro, Lewis teria descoberto segredos obscuros durante a expedição e também no trabalho como governador da Louisiana. Ele teria se tornado um obstáculo para interesses políticos e econômicos e a morte dele teria sido a maneira mais eficaz de eliminá-lo. Interessante. Essa teoria certamente adiciona uma camada de suspense e conspiração à história de Lewis. Mas quais seriam esses segredos que ele teria descoberto? O livro sugere que Lewis teria encontrado evidências de corrupção, tráfico de influência e até mesmo de planos para uma invasão do México. Ele teria se tornado um empecilho para esses planos, o que o teria colocado em perigo. Entendo. Essa teoria é realmente intrigante, mas é preciso analisar as evidências com cautela. Afinal, estamos falando de um evento histórico com muitas versões e interpretações. Concordo. Mas, voltando à ideia central do livro, esse é mais um exemplo de como a história pode ser manipulada e distorcida, né? Para proteger interesses poderosos. E o caso de Lewis, se a teoria do assassinato for verdadeira, mostra como essa manipulação pode chegar a níveis extremos. É assustador pensar que a história que conhecemos pode ser apenas uma versão parcial, moldada por aqueles que controlam a narrativa. E o livro nos leva a questionar o que mais está sendo ocultado. Que outras histórias foram silenciadas ao longo da história? Questões fascinantes, Júlio. E por falar em histórias silenciadas, o livro também explora a controvérsia do Homem de Kennewick. Você se lembra desse caso? Sim, claro. O Homem de Kennewick é um dos achados arqueológicos mais polêmicos da história americana. Para quem não está familiarizado, o Homem de Kennewick é um esqueleto humano descoberto em 1996 no estado de Washington. A datação do esqueleto coloca em uma época muito anterior à chegada das tribos nativas americanas, o que gerou um debate acalorado, né? Sobre a origem dele e a história da colonização da América. E o que o livro A História Suprimida da América nos diz sobre esse caso? Ele argumenta que o Smithsonian tentou impedir o estudo do Homem de Kennewick por cientistas independentes. Eles alegavam que o esqueleto pertencia aos nativos americanos e que deveria ser repatriado sem ser analisado. Mas qual seria o interesse do Smithsonian em impedir o estudo do Homem de Kennewick? Segundo os autores, a análise do Homem de Kennewick poderia revelar informações que contrariam a narrativa tradicional sobre a história da América. Se o esqueleto não se encaixar no perfil genético dos nativos americanos, isso colocaria em xeque a teoria de que eles foram os primeiros habitantes do continente. Entendi. É como se o Smithsonian estivesse protegendo uma versão da história que pode não ser completamente precisa. Exatamente. E o caso do Homem de Kennewick é um exemplo emblemático da luta entre a ciência e a ideologia, entre a busca pela verdade e a defesa de narrativas pré-estabelecidas. Nossa, Júlio, quanta informação! A história suprimida da América realmente nos leva a uma viagem fascinante e desafiadora pelo passado. Mas acho que já absorvemos bastante coisa por hoje. Que tal fazermos uma pausa para processar tudo isso e retomarmos a conversa na última parte do nosso episódio? Concordo, Vanessa. Afinal, desvendar os mistérios da história exige tempo, reflexão e uma boa dose de ceticismo. Voltamos já, pessoal. E voltamos para a última parte do nosso mergulho em História Suprimida da América. Vanessa, antes da pausa, a gente estava falando do Homem de Kennewick e como a análise do esqueleto dele podia, abalar teorias tradicionais. Mas o livro não para por aí, né? Que nada, Schrag e Eze exploram várias outras descobertas controversas, sabe? Que também teriam sido ignoradas ou desacreditadas pelo Smithsonian. Uma delas é a questão das moedas antigas encontradas em diferentes partes do continente americano. Moedas antigas? Que tipo de moedas? Isso me lembra aqueles filmes de pirata, sabe? Com baús de tesouro enterrados em ilhas desertas. Pois é. Mas nesse caso, o tesouro não é ouro e prata, mas sim conhecimento. O livro menciona a descoberta de moedas romanas, gregas e até chinesas em sítios arqueológicos da América do Norte. Espera aí, moedas romanas e chinesas na América do Norte. Isso significaria que... Exatamente. Que outras culturas, além dos europeus, podem ter explorado e, quem sabe, até colonizado o continente americano muito antes de Colombo. O livro sugere que essas moedas podem ter chegado através de rotas comerciais antigas que conectavam diferentes continentes através dos oceanos. É fascinante imaginar, né? Navegadores romanos ou chineses aportando nas costas da América do Norte séculos atrás. Mas e a comunidade científica?
O que ela diz sobre essas descobertas? Como você pode imaginar, essas teorias são bastante controversas. A maioria dos arqueólogos e historiadores argumentam que a presença dessas moedas pode ter outras explicações, como, sei lá, circulação através de rotas terrestres ou até falsificações. Entendi. É sempre importante ter uma dose de ceticismo, né? Mas mesmo que essas moedas não sejam provas definitivas de contato transoceânico, elas levantam questões interessantes sobre a história da América e nos fazem questionar se a gente realmente sabe tudo sobre o passado. Com certeza. E o livro vai além, explorando a possibilidade de que a América do Norte tenha abrigado civilizações avançadas num passado remoto, muito antes do que a história tradicional conta pra gente. Civilizações avançadas. Que tipo de evidências os autores usam para sustentar essa teoria? Eles mencionam a descoberta de estruturas complexas, artefatos de metalurgia avançada e até inscrições em línguas desconhecidas, coisas que não se encaixam nas culturas nativas americanas que a gente conhece. Isso me lembra a história da Davenport Stella, que a gente discutiu na primeira parte do episódio. Seria mais um exemplo de evidência que desafia a cronologia tradicional, mas que foi descartada pelo Smithsonian. Isso aí. O livro argumenta que existe um padrão de comportamento por parte do Smithsonian, que sistematicamente ignora ou desacredita descobertas que poderiam, abalar a narrativa histórica dominante. E qual seria o motivo para isso? Por que o Smithsonian teria interesse em esconder a verdade sobre o passado da América? Essa é uma pergunta complexa que o livro não responde completamente. Mas os autores sugerem que a construção da história oficial está ligada a questões de poder, identidade e controle. Quem controla o passado, controla o presente e o futuro, né? Entendi. Ou seja, a história que a gente aprende na escola pode ser apenas uma versão da história, moldada por interesses específicos, e a história suprimida da América nos convida a questionar essa versão, a buscar outras perspectivas. Exatamente. O livro nos incentiva a ter a mente aberta, a pesquisar por conta própria e a não aceitar passivamente o que nos é apresentado como verdade absoluta. É um convite à curiosidade, à investigação e ao pensamento crítico. Acho que essa é a grande lição que a gente tira dessa leitura. A história não é um livro fechado, mas um processo contínuo de descoberta e reinterpretação. Concordo plenamente. E como a gente viu ao longo do episódio, a história da América está repleta de mistérios, controvérsias e versões conflitantes. Cabe a cada um de nós buscar a verdade, examinando as evidências, questionando as narrativas e formando a nossa própria opinião. E com isso, chegamos ao fim da nossa jornada por A História Suprimida da América. Espero que vocês tenham curtido esse mergulho profundo e que ele tenha despertado em vocês a vontade de continuar explorando o passado, sempre buscando novas perspectivas e desafiando as verdades pré-estabelecidas. Afinal, a história é um enigma fascinante, né? Que nos convida a uma busca constante por respostas. E mesmo que a gente nunca tenha todas as respostas, a jornada em si já é uma grande aventura. Obrigado por acompanharem o Bookcast. Até a próxima. Até a próxima. E continue explorando o mundo desta história.